Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do PantaCast. Eu tenho a honra, a satisfação de estar aqui, uma conversa entre leões, hein? Rogério Leão e aqui o Panta Leão. Estamos tendo uma mesa especial. E olha, uma mesa que eu acredito que é uma mesa que foi... Essa agenda ocorreu antes na agenda de Deus. Para a gente estar acontecendo essa agenda aqui na Terra, eu acho que Deus já tinha essa agenda marcada lá no céu. Eu espero que ele possa contribuir, eu possa contribuir, com essa conversa possa ser algo produtivo sobre a sua vida. Assim como a amizade dele e toda a conversa que eu tive com ele até hoje vai significar para a minha vida e para meus próximos passos, que isso também possa agregar na sua vida. O Rogério é CEO da empresa Leão Máquinas e ele também tem um Instituto Leão. Então a gente se comunicou e se identificou em vários pontos, vários fatores que a gente vai desenrolar aqui no meio da conversa. E eu queria, Rogério, que você se apresentasse um pouquinho, se eu esqueci de algo, você falasse aí e você falasse um pouquinho sobre o Rogério. Primeiramente, é uma satisfação imensa estar aqui. Desde que eu pus o pé para dentro, eu senti esse lugar assim abençoado, né? Amém. Que não é só bonito pela natureza, mas é um verdadeiro lar. Eu agradeço você abrir as portas do seu lar mesmo. A gente almoçou ali, o almoço estava delicioso. Então, muito obrigado mesmo. É o melhor estúdio de podcast que eu já participei, viu? Estou muito à vontade, a arara ali é uma delícia, né? Mas vamos lá, meu nome é Rogério Leão, hoje eu estou à frente do Grupo Leão. O Grupo Leão tem a Leão Máquinas, que é a concessionária de tratores. Existe a Trator Diesel, que é uma distribuidora de peças agrícolas e e-commerce, né? Uhum. Tem a Motor Diesel, que é uma reformadora. A GoLock, que é locadora. Tem o Instituto Leão e eu sei que você é empreendedor, você vai entender a minha cabeça. Estamos crescendo. Isso, eu vejo assim que a gente precisa multiplicar. Eu tenho paixão por multiplicar recursos. Transbordar, né? Transbordar. Eu tenho que multiplicar na vida das pessoas aquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu falo que a gente é um mordomo. Então um bom mordomo, igual na parábola lá, você multiplica. Ele te deu um talento, você traz 5 de volta. O conceito do judeu, ele se vê como banqueiro, né? Isso. Porque o banqueiro, ele não é dono do recurso. Ele só administra. Ele quer fazer aquele recurso render, isso, né? Isso, então ele tem uma visão que o recurso é provisório. Você é só o corresponsável por aquele recurso que está na sua mão. É isso aí. Então, sua responsabilidade é o quê? É fazer aquele recurso trabalhar da mesma forma, da melhor forma possível, atendendo outras pessoas e então ir crescendo a instituição que é a instituição nossa própria, né? É isso aí. E além disso, eu sou o esposo da Luciana, minha amada esposa. Tenho 2 filhos, o Maurício e o Miguel, né? Que eu acho que o maior trabalho, maior função que eu tenho, aliás, feliz Dia dos Pais por ontem, né? É ser o sacerdote da minha família, né? À frente das empresas e com a minha família. A gente tem esse bom grado, né? De ter a responsabilidade e a prioridade da nossa... A primeira empresa que a gente zela por ela é a família, de casa, né? A gente fala que é tão poderoso isso que a primeira instituição privada que foi criada é a família, né? Nações são fortes por causa de famílias fortes, né? Empresas são fortes por causa de famílias fortes. A base é essa, né? A base de tudo é família. E aí eu sou apaixonado para falar sobre esse assunto. Se for, a gente vai vamos esmiuçar muito tempo aqui, até lá, né? na frente. Mas eu quero deixar o convite para você trazer até a sua família. A gente tem um tempo de qualidade aí. Obrigado. Espero a gente poder aproveitar aí com a família, comer uma pizza aí e poder passar mais um pouquinho da experiência. Gente boa, a gente quer por perto. Bom demais. Então sempre a gente vai querer estar perto agora, não tem mais rumo. A minha casa também é a sua casa. Viu? Amém. Agradeço o carinho e toda a atenção desde o primeiro momento que a gente conversou lá em Goiânia até. Pois é. Então agradeço, sou grato por isso. Rogério, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi sua jornada no início, sabe? A gente sabe que a gente que é empreendedor, a gente já tem um tino desde novinho, né? A gente sabe já o que quer. Eu queria que você me explicasse um pouquinho. Você chegou a trabalhar para alguém? Você escolheu uma profissão? A gente sabe que você escolheu uma profissão de veterinário, assim como eu também fui veterinário, não sou atuante na área. Estamos sabendo vários amigos em comum. Vários amigos, o professor é seu primo, então assim, é bem satisfatório a gente ter o mesmo
vínculo de amizade até, né? Sim. Bem engraçado a gente não ter se conhecido antes. E assim, como que tudo começou na sua vida? Olha, eu acredito que eu já nasci com uma veia empreendedora e num berço muito empreendedor. O meu avô, que é a minha principal referência hoje de empreendedor, né? A Leão Máquinas, que hoje é a principal empresa nossa, ela surgiu de um negócio que começou com o meu avô. Nós temos mais de 60 anos de negócio. E eu aprendi desde pequeno a trabalhar nos negócios da minha família. Meu avô era mecânico, meu pai é um homem do balcão, sempre com a barriga no balcão. Nunca vi meu pai faltar um dia de trabalho, né? E desde pequeno eu era muito assim, gambireiro. Eu falo assim, tem uma história engraçada que eu estava na escola e eu via a Joaninha coloridinha ali e todo mundo gostava da Joaninha. Eu falei, eu vou vender essas Joaninhas. Aí tinha muito da vermelhinha, eu vendia por um preço e a azulzinha era mais cara. Mais caro. Bater figurinha. Estou falando de história assim que hoje eu me recordo e eu vejo que foi muito natural eu entrar nesse ramo processo, assim, né? Eu sempre fui um vendedor nato de natureza, gestor de recursos. Na escola todo mundo batendo figurinha, eu era ruim para bater figurinha, mas eu era o agenciador. Eu sabia qual que era a figurinha que um precisava, o outro precisava. Fazia a mediação entre um e o outro. Então falava. eu trocava essa figurinha que você estava precisando com a daquele, ganhando umas 5. Então sempre foi assim, um agenciador. E então minha carreira começou assim, ó. Sempre fui apaixonado pelo agro. Meu avô era fazendeiro, minha paixão é fazenda, é gado, é cavalo. Até vi seus animais ali. Que é isso? Você conhece mesmo de cavalo. Aí assim... Quero exaltar até os conselheiros aí, desculpa te cortar, sim, mas assim, a gente para chegar num ponto que a gente almeja, a gente precisa de conselheiros, né? Sim. E o Leonardo, que é seu primo, na multidão de é um conselheiros, dos conselheiros, da sabedoria. É um dos conselheiros, então, que eu pude ter, o privilégio de ter também, para a escolha do animal. Ó, Júnior, você vai começar a olhar o animal de baixo para cima, estrutural. É a autoridade que ele tem, que é articulações, estrutura de animais. Então, assim, ó, você vai começar a olhar de baixo para cima. E outro que eu quero também exaltar aí é o Vitor da Excel, que é o que faz todos os acasalamentos, ele que aprova pra gente, ó, vamos usar esse cavalo. Não, Júnior, esse cavalo nessa égua não vai dar coisa que a gente espera do mercado. Vamos usar esse cavalo. Então é ele que faz essa toda assessoria e consultoria para mim nessa parte de acasalamento de animais. Quero conhecer o Vitor eu não conheço. Ó, Vitor, então já anota aí para mim, outra pedrinha na coroa já. Aí, ó. E o Edgar também. Formou comigo. Formou com você, Butina, o famoso Butina, que é o cara que resenha. E eu sempre pergunto, Edgar, o que você tem visto? Porque ele anda muito no estado. Sim. O que você tem visto? A nossa criação está atrás? Nossa criação está no sentido certo? A nossa como está a nossa criação? Porque a gente precisa de um feedback para saber se a gente está indo no rumo certo ou não. Sim. Então, graças a Deus, a gente teve alguns conselheiros na criação que... Legal. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato que ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou. Isso. A gente é pequenininho, né? Você viu que a criação é reduzida, é pequenininho, mas graças a Deus a gente busca uma qualidade. É coisa de qualidade, né? Que eu vi ali que é coisa de encher os olhos. A gente estava no leilão, eu não vi nenhum animal ali que não poderia estar no leilão e na ponta do leilão, né? Amém. E é isso aí. Mas voltando à pergunta como eu comecei, né? Comecei na empresa da minha família, aprendi a mexer com carga, com caminhão, dirigia caminhão, vendia, fazia entrega técnica. Isso eu agradeço muito a meu pai, que me ensinou a trabalhar desde cedo, né? Pegar na mão, firme, olhando no olho, levantar cedo, dar valor, saber conversar com qualquer tipo de pessoa, desde o mais simples até uma pessoa, de todas as maneiras a gente aprendeu a trabalhar. Aí por essa paixão por fazenda, eu achei que o fazendeiro era veterinário, rapaz. Você é veterinário, né? E é fazendeiro, ó. Aí eu falei, eu vou formar em veterinário e você fazendeiro. É esse meu plano. Chegando lá, no quarto ano, eu falei, rapaz, eu devia ter feito era outra coisa para ser o fazendeiro. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio com o Juliano Fernandes, se algum dia ele ouviu, um abraço para ele aí. Ele e o irmão dele tinham uma empresa chamada Ruralcom,
que é uma consultoria agropecuária, né? Veio lá de Piracicaba, a Exalc. Então era uma empresa de ponta, através dele eu conheci várias pessoas e trabalhei 1 ano lá. Aí eu fui para a Austrália fazer um curso de marketing. Eu queria trabalhar no JBS, mas toda empresa que eu queria trabalhar depois dessa Ruralcom, nunca ninguém me acertou. Aí eu voltei para a empresa da família, eu nunca pensei em trabalhar na empresa família. Você sempre falou, Tomei gosto. Meu irmão foi sair da empresa, eu sou mais novo, né, para ser missionário. Eu fui lá ajudando meu pai e várias coisas que eu implementei deu certo, então foi o casamento perfeito. Aí é onde criou-se essas empresas, a gente cresceu muito a visibilidade da empresa, o faturamento. E como que foi essa transição? Porque até então, se você não tivesse pego a liderança da empresa, do grupo, Sim. Às vezes não tinha evoluído. Por quê? Porque você só ia dar continuidade àquilo que já era implementado. Às vezes, esse é o grande mal e às vezes é até a grande dificuldade da gente estruturar, que é o quê? Fazer uma transição leve, sem desgaste, com aceitação de quem está passando o cajado para a gente então não ter a discussão. E como que foi então todo esse parâmetro? Isso aqui, ó, eu quero te mostrar, é uma placa presente, legal, hein? Presente do meu amigo aqui, Rogério, que já fez uma plaquinha pra gente e agora a gente já deixou de ser o zero, a gente já é emplacado agora. Então estamos aí com a placa já do Instituto Júnior Bandaleão, bem bacana, viu? Obrigado Ficou demais. Linda, viu? Ficou lindo. Obrigado demais. Eu vou pôr esse livro aqui. Isso. Que aí eu acho que ele ajuda a firmar aqui. Vai segurar. Mas a transição, o que aconteceu? Meu pai é um homem muito simples, do trabalho mesmo, né? Meu pai nunca foi muito teórico. Ele era um homem operacional e empírico. Aprendia fazendo. Meu avô também era mecânico. Meu avô, ele não teve oportunidade de estudar e, assim, extremamente sábio, empreendedor. Então, nossa família não teve tanto uma base escolar. A partir da minha geração, meu pai me deu muito estudo. Eu tive acesso a escolas, na faculdade. Eu fui fazer um MBA na FGV e o tema dele foi a sucessão de sucesso nas empresas familiares. Mas se eu te falar, Júnior, que foi bonitinho, não foi. É muito amadurecimento, né? Essa noção de que eu queria trabalhar na empresa e pegar o legado do meu pai, eu tive que agarrar, eu tive que de certa forma até tomar. Porque não queria largar. Ele não queria largar. O menino é novo. Isso. E assim... E você utilizou técnicas novas, né? Sim, com o tempo eu fui aprendendo. Primeira coisa, amadurecimento. Eu entender que eu tenho que honrar o que foi feito, ver com os bons olhos. Porque o menino novo, às vezes já chega, sai da faculdade achando que ele sabe de tudo e criticando o trabalho que já está funcionando. E você como entendeu? que você teve esse toque para entender e falar, cara, eu tenho que honrar isso? Sim. Antes de querer mudar, eu tenho que honrar o que foi feito. Um profundo desejo de fazer acontecer. Aí você lida com um problema e você fala, como que nós vamos resolver agora? Eu várias vezes no início eu emburrava, ficava brabo, meu pai também, mas a gente amava aquele projeto. Então assim... Construía para uma coisa só, né? Aí a gente teve que se reinventar. Aí eu fui debruçar com livros e conselheiros. Quando eu ia trazer uma consultoria, o cara chegava lá com terno. Meu pai, homem simples, fala, não, esse povo aí quer roubar nosso dinheiro. Aí eu falei, já que não tem como fazer uma consultoria, vai eu mesmo. Aí eu escrevi um estatuto com as regras da empresa familiar, porque não era só eu e meu pai, tinha meus irmãos. E aonde você buscou esse estatuto? A gente está falando de alguém que tem aqui também o mesmo problema. Sim. Enfrenta a mesma dor. Eu quero profissionalizar mais minha empresa. Sim. Vamos falar eu quero profissionalizar agora a minha fazenda. Sim. O que é uma ferramenta ótima? Você consegue visualizar quem está na sua frente.
Você pega um modelo de uma fazenda bem sucedida. Aquilo, eu quero ser igual àquela fazenda, Modelar. igual àquela empresa. O que a gente sempre vê agora no digital é uma grande palavra que é modelar. Isso, Somos modeladores. Você para gerir seu negócio, nós todos, eu sei que você está indo para o Mato Grosso, admiro seu trabalho, vejo seu conteúdo, você não fica só aqui dentro. Um grande erro de uma pessoa que quer crescer seu negócio é ficar dentro do seu negócio. Você precisa sair, precisa conversar, precisa ter conselheiros. Então, quando você modela um negócio que está mais maduro, você fala, o que você fez? Como que você fez? Vamos ver o que eu posso fazer aqui dentro de casa? Foi dessa maneira. Eu tinha alguns amigos, algumas empresas que eu sabia que estava na minha frente em questão de sucessão familiar, governança, e fui trocando que ideia. já passou por aquele mesmo processo. Isso. Aí eu fui buscar formação. Eu fui fazer um MBA estratégico em agronegócio, que uma das matérias era sobre gestão, governança corporativa. Aí eu comecei a estudar isso aí. Senta a bunda na cadeira, vai ler livro, vai trocar ideia. É muita tentativa e erro, não adianta você achar que já vai acertar. Tem dinheiro investido, tem sangue, suor, tempo, lágrima, isso. tempo. Então foi desse jeito, Júnior. E foi na tora. Hoje, a equipe sua, desde o início que você foi para a empresa, e tem pessoas que você chegou lá na empresa e estão com você até hoje? Ou existe uma rotatividade ali? Como eu disse, o nosso negócio, ele, se for pegar desde o início, tem mais de 60 anos. Então tinha colaboradores que foram né? colaboradores do meu avô. Teve um recentemente, saiu no ano passado. Então, assim, uma grande dificuldade de um sucessor, de uma pessoa mais nova, não é só a família que vê com desconfiança, é os colaboradores. Aí meu pai fez uma coisa muito certa. Quer entrar na empresa? Começa lavando o banheiro. Ah, você quer fazer isso? Começa ajudando no pacote. Então, como eu carreguei pedra junto com eles, aí para eles me validarem foi melhor, porque eu não cheguei só como filho do dono, né? Uhum. Tem caminhos que você não vai fazer operacional, mas você tem que ter a humildade de entrar e fazer uma transição, de aprender, perguntar. O que você faz aqui? Como é que você faz? Como que é? Tem alguma dor? Isso. Você não pode entrar querendo mudar e achar que você é a solução. É um time. E tudo que foi feito, se a empresa está aberta, tem mérito. Eu errei muito nessa questão de achar que eu sabia de tudo, que eu já queria mudar tudo. Eu falei, meu pai é retrógrado. Aí eu levei na tarraqueta. Porque a experiência é aquela escola que não substitui nenhuma. É o investimento, o dinheiro não vai te trazer aquele tipo de experiência que ele teve em 60 anos, né? Isso. Aí meu pai, nessa hora, foi muito importante, dar um tapinha nas costas e fala assim, meu filho, não é desse jeito, você tá vendo? Ele, em alguns momentos, eu acho que ele sabia que eu ia errar, deixou eu errar, mas e é errando que você aprende, né? Você aprende, né? A dor também a gente nos faz aprender, né? É. O momento da dor ali. E uma coisa que eu aprendi, a gente estava até falando no nosso almoço, que o sofrimento é algo construtivo, é bom. Quando você sofre, você começa a engrossar a sua casca. É imunidade, né? É imunidade. Então chegou um momento que eu vi o exemplo do meu pai, do meu avô, de alguns colaboradores, o quanto eles tinham paixão e compromisso. E eu nem sempre tinha. Aí eu falei, eu tenho que ter esse mesmo compromisso. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dar meu melhor. Às vezes fica sem almoço, às vezes... A pessoa tem que saber que você está ali dentro para vestir a camisa. Dando sangue ali, né? Isso. Se a pessoa vê que o próprio dono, às vezes, não dá o sangue por aquilo, ele fala, rapaz, é o que arrasta. Ele fala, rapaz, o meu aqui também não... Se ele que é dono, não importa. Se ele que é dono, não vem que não almoxerifado. E o exemplo que importa, que arrasta as pessoas. Outro assunto que mudou meu jogo nas minhas empresas. Fazer a cultura, um código de cultura, que é o jeitão que a empresa funciona. É igual uma casa, uma família. Vocês, mesmo sem escrever algo, toda família tem alguns combinados. Tem algum jeitão que funciona. Aqui não pode falar isso, aqui não trabalha de jeito. Eu vou dar um exemplo lá em casa.
Se a gente tivesse nervoso, sair pisando duro ou bater porta, meu pai ia corrigir a gente com cintão, com cinto do amor, né? Então era algo inaceitável. Na empresa tem coisa que tem que ficar bem claro que é inaceitável. Tem coisas que tem que ser claro que você quer, tipo o atendimento lá na Leão tem que ser cortês. Cortês não é um atendimento normal, é com sorriso, é pegando na mão com entusiasmo, entendeu? Então a gente escreveu um código de cultura e a gente contrata, treina e demite com base no código de cultura. Entendi. Eu creio que dos ativos de uma empresa, o ativo intangível mais valioso é a cultura, porque é com a cultura que você vai contratar a pessoa certa e crescer seu negócio. A gente sabe que você teve uma expansão recentemente, que agora você abriu Rio Verde. Isso. E, logicamente, toda expansão demanda a gente fazer uma peneira e fazer uma pré-seleção para aumentar a equipe. Sim. A gente não tem como comandar uma empresa em outra cidade, às vezes, com a mesma equipe até. Às vezes são até pessoas que são transferidas, né? Sim. Aqueles que já são capacitados já foram promoções. Sim. Então ganha uma promoção e vai também. Foi o caso de quem eu conheci também, o Natan. O Natan na empresa, ele teve uma promoção e está agora em Rio Verde. Hoje ele é gerente de pós-venda, né? Boa sorte aí na sua nova jornada. Tá aí, excepcional. Né? Então, e como que é feita essa seleção hoje, né, Leão? Como que você hoje molda? São etapas? O que você leva em conta isso? A gente tem uma forma de gerir a empresa bastante leve, assim, bastante dinâmica. Muitas vezes eu falo que o RH da empresa foi o RH da lagartixa. Como é que é o RH da lagartixa? Você pregou na parede, está contratado e pegou o desafio. Mas eu estou brincando, né? Claro que a gente vai começando a se profissionalizar. Mas é assim, ó, cultura da multiplicação. Se eu estou num cargo, eu já tenho que saber em quanto tempo eu vou estar nesse cargo, para onde que eu tenho que ir e quem vai ser meu sucessor. Então, assim, na loja de Rio Verde, a gente dá oportunidade para o nosso pessoal interno. Quem quer ir para lá? Por exemplo, um bom vendedor que começou a mostrar que ele é bom gestor, que ele está estudando, que ele entende de pessoas, ele vai ser a minha primeira opção para transformar ele num gerente. E a gente fala sobre isso no dia a dia. Eu sempre faço reuniões, tenho programa de desenvolvimento de liderança, que é para os jovens mesmo, falar assim, onde você quer chegar? Você quer ficar nesse lugar aqui para o resto da vida ou você quer crescer? O que você está fazendo? O que a empresa pode fazer também? Porque a gente falou do Instituto Leão, é sobre isso. Eu quero capacitar pessoas. Capacitar. Eu falo que a gente é uma plataforma de lançamento. Liderar. E as pessoas são os foguetes. Eu falo que a gente é uma plataforma. Você quer ser lançado, mostra serviço e a empresa quer também dar essa contrapartida, quer dar oportunidade, a gente confia nas pessoas, a gente treina. E o que eu mais escolho numa pessoa, numa equipe? Comportamento. Comportamento vem antes da técnica. Técnica você aprende, você faz um curso, né? É aplicável. O comportamento normalmente vem de berço, é muito difícil a pessoa mudar. Então eu faço uma seleção bastante minuciosa de pessoas que têm os mesmos valores, têm o jeitão da Leão. Certo. Entendeu? Um dos valores que a gente preza, família. Ali na empresa, se o cara não tem compromisso com a família dele, tá fora. Porque se a pessoa não tem compromisso com a esposa, com o esposo, vai ter compromisso com o quê? Você acha que vai ter compromisso com a empresa? Não vai. Então tem que ter compromisso com a família, com os filhos. A gente sabe que é um dos maiores desafios, né? O casamento. Quer conciliar também, né? Isso. É difícil. Então a pessoa de fibra, ela honra o casamento. Então vai honrar na empresa. Porque a empresa, o dia a dia dela, tem dia que é fácil, mas tem dia que é noite, né? Tem dia que é difícil. Não é fácil isso aí. E sim, são valores o que a gente falou, né? Quando a gente costuma buscar esses valores, a gente é muito conservador nos princípios e valores. Então, quando a gente caminha por esse lado, a gente vai buscar o quê? Pessoas que são conservadores também nos costumes, nos valores e nos princípios.
e somos liberais na economia, que é o Sim. quê? Então, querendo expandir, é menos imposto, mais produtividade, livre não ter mercado, intervenção para é menos Estado e mais empreendedorismo, né? Mais empreendedorismo. iniciativa Então privada. é isso que a gente busca também, que é alavancar. E hoje, nesse ritmo que você está aí nas expansões, você tem alguns interesses. E eu acredito que esse vídeo vai ter um alcance. Sim. E se uma pessoa quer, hoje como que funciona? Eu posso querer entrar em contato com o Rogério e falar assim, Rogério, eu quero ser um representante seu, quero expandir, quero ajudar. Porque às vezes nem sempre o cara vai ajudar com a concessionária, mas vai ajudar, exemplo, com a representação. Sim. Ó, quero rodar. Rogério, eu sei que seu trator é bom, que tem tecnologia, que custo-benefício é o que está mandando no mercado hoje. E eu quero expandir sua marca. Como que eu contribuo com você? O que esse cara pode fazer? Porque isso vai gerar o quê? Uma receita também para a pessoa que está escutando agora. Falando, cara, eu acho interessante. O Rogério ele tem paciência para me ensinar. Ele quer me ensinar, quer me promover e eu quero trabalhar. É isso aí. Se acontecer isso, vai dar casamento. É isso aí. Então, sim, uma pessoa de fora, do estado de fora, ele é sua jurisdição, você tem uma jurisdição de atuação ou não tem essa jurisdição de atuação, ele pode entrar em contato com qualquer estado com você, como que é? A principal forma de entrar em contato pelas nossas redes sociais. Leão Máquinas no Instagram, no Facebook. Já né? está aparecendo aqui no cantinho já. Tem o site www.leãomáquinas.com.br. Então todas as redes já estão passando aqui. Isso. Também vai ficar escrito na legenda desse vídeo aqui, quando vai ficar gravado agora no YouTube, então vai ficar também discriminado na descrição desse vídeo aqui, todas as redes sociais. Isso, pelas redes sociais, o meu Instagram próprio, tem muita gente que me procura porque eles veem a energia do nosso grupo. Aí eles chegam lá no meu Instagram, Rogério B. Leão, eles chegam lá, Rogério, eu queria uma oportunidade. Eu, Júnior, sou apaixonado por pessoa. Eu creio que a minha missão... O mal ativo nosso são pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito. O problema do mundo são as pessoas, mas a solução do mundo são as pessoas. Então não adianta você reclamar. O que você está fazendo para mudar as pessoas à sua volta? A nossa família mesmo. Se às vezes a gente tem um problema, o que você está fazendo? Tem muita gente que acha que casamento é promoção das lojas americanas, você já vai para outro lugar, né? Termina, não. O que você está fazendo? Você pode trazer esse ambiente, essa energia. Então eu faço muito isso. Tem vários jovens, eu sou apaixonado em jovens porque em algum momento alguém me deu a oportunidade. Então eu quero dar oportunidade para os jovens aprenderem a ter liderança, a ter postura, a saber vender. É um caminho que tem que ter paciência, mas tem que ter alguém para ensinar. Então, o Instituto Leão é uma empresa que vai ser específica para treinamentos e eventos, para mudar o comportamento e para treinar técnicas. Porque o Brasil, ele é um dos melhores lugares para você investir. O Brasil, ele é excepcional. Eu sou apaixonado do Brasil. Nós temos terra agricultável, nós temos juventude, nós temos água, nós temos recursos, mercado consumidor. O que não tem? Mentalidade. Então a gente vai trocar a mentalidade de quem quer. A gente fala muito isso, né? Assim, a princípio eu fiz toda essa estrutura e o PantaCast nasceu para quê? Para a gente ter ferramentas de como faturar na escassez. Em algum momento você passou na escassez. Totalmente. Não existe estabilidade, né? Isso, então sim, em algum momento, seja ela de conhecimento, seja ela uma escassez de mão de obra qualificada, seja ela de investimento para implementar um projeto. Sim. Então, várias escassez, seja de tempo. Às vezes você, é o maior, né? Às vezes você passou por uma escassez de tempo. Um tempo para você administrar com a sua família, um tempo para você administrar lá na empresa, estando junto. Então, sim, hoje, se pudesse apontar alguns tipos de escassez que você enfrentou, e como você venceu? Como você apontaria isso para mim? Júnior, eu acho que a escassez é a matéria-prima do empreendedorismo, de você trazer uma transformação, criar um produto. Tem inúmeras escassez que eu posso te citar. Por exemplo, quando eu peguei a empresa,
Meu pai foi me dando autonomia, mas não tinha dinheiro. A própria empresa tinha que gerar receita e o lucro ia ser reinvestido no projeto que eu quisesse. Então, o que que é isso? Gestão. Você precisa multiplicar recursos. Escassez de pessoas. Qualquer negócio hoje, qualquer pessoa que você for falar no Brasil, todo mundo fala assim: é difícil de arrumar pessoa para trabalhar, pessoa confiável, pessoa que está qualificada. O que que você vai fazer? Se reinventar. O Instituto Pantaleão, o Instituto Leão, é sobre isso. Você vai ficar reclamando ou você vai fazer alguma coisa? A gente falou isso esses tempos atrás, que a gente é o quê? A gente é resposta por aquilo que a gente critica. Sim. Se você critica algo, você é resposta por aquilo que você está criticando. Então, assim, é uma dor sua. Você vai ficar quieto ou você vai fazer alguma coisa para pelo menos sanar, amenizar aquela dor? O meu mercado é muito tradicional. O mercado de máquinas agrícolas é um mercado tradicional, que sempre foi feito do mesmo jeito. E lá na nossa empresa, na nossa cultura, a gente fala: nós vamos ser uma startup. Mesmo com 60 anos, nós temos a cultura do startup, que é o quê? Fazer validação de ideias, fazer o MVP, né, que é o Minimum Value Product. A gente faz isso direto. Por exemplo, tem uma sazonalidade na venda de máquinas que a gente vai começar a sair dela quando começar as chuvas. Tem um monte de produtor rural que vai querer comprar só depois que sair o plano safra, que é subsídio do governo. O que que a gente pode fazer? Eu treinei a minha força de vendas para ser como se fosse um consultor de negócios. A gente explicar para o produtor que não compensa ele ficar esperando só subsídio do governo. Às vezes a taxa é menor, mas o tempo que ele vai esperar na produtividade, o preço vai, às vezes você não pega o melhor momento do preço. Porque é a lei da procura e demanda, né? Então... Isso. Então, hoje existe linhas de crédito que a gente criou de forma interna, que é competitiva, mas o que é o X da questão? A rapidez. Então a gente começa a entrar na venda de máquinas, não só vendendo a máquina em si, a gente vende um negócio, a gente vende um resultado, a gente vai entender quais são as dores da pessoa e realmente convencer ela de fazer um investimento. Se tem um cliente hoje que quer comprar um maquinário seu para prestar serviço para terceiros, você consegue ajudar ele a estruturar uma operação? Consigo. Como ele vai cobrar, qual que é o ticket dele que tem que ser, qual que é o custo de manutenção, você tem elaborado. Você é uma empresa bem organizada, então você tem toda a elaboração que ele vai gastar de custos fixos e eventuais gastos, que pode auxiliar nele já. Sim, eu vou auxiliar. Onde que ele está localizado? Qual que é o produto que ele vai ter que vai ter mais rotatividade, fluxo? Qual que é o preço que ele vai cobrar? E aí eu tenho uma base de dados do Brasil inteiro. Vou ajudar ele a testar o preço. Tem que treinar o operador. Vamos treinar o operador. Ajudo com tudo. Aliás, com essa uberização de todos os negócios, o Airbnb, a gente criou um novo braço da empresa que é a GoLock. Que é o quê? Muitas pessoas hoje, elas acreditam que é melhor você ter o acesso do que a propriedade. Né? Você tem fazendeiros hoje, eu consigo ver nos meus clientes, que ele não tem um trator, ele tem um prestador de serviço. Ele às vezes até financia o prestador de serviço, loca a máquina, porque isso dá mais agilidade. Né? Existem uma série de vantagens. E não tem um compromisso com a manutenção também, vamos supor. Tudo tem uma parte positiva e uma não tão positiva, mas é uma tendência do mercado hoje, né? O Airbnb está para isso. Às vezes a pessoa não quer um hotel, quer alocar uma casa, tem essa solução. Tem mais a comodidade, né? Eu vi que tem locação até de dama de honra, locação de mala, hoje tem locação de tudo. Então a GoLock veio para a gente se livrar dessa escassez e lançando novas formas de fazer negócio. E a GoLock, eu também estou com um projeto de franquear ela. Certo. Se às vezes a pessoa não tem a visão de empreendedor, mas sabe operar a máquina, eu vou ensinar tudo isso para ele. Como se monta a empresa, como contrata, contabilidade, hoje a gente financeira. tem GoLock só na Operação Goiânia. Isso, só Goiânia, mas assim, ela
Você tinha me perguntado sobre Cara, expansão. a expansão. A concessionária é uma carta de concessão que a fábrica dá por municípios. Por municípios. Hoje por nós raio de temos atuação, né? isso. Da Leão Máquinas eu poder vender o produto novo em Goiás. A gente tem um plano de expansão para atender melhor Goiás, que vai ser Itumbiara e Uruaçu até o meio do ano que vem. Rio Verde e Goiânia já está em plena operação. Já estão instalados. Isso. A GoLock já é mais maleável. Eu posso locar eu já loquei máquina para o Pará. É um pouco mais complicada a logística, mas às vezes eu tenho máquinas que ele precisa naquela hora e lá no local dele não tem máquina. Então a GoLock ela atua no Brasil inteiro, mas o nosso foco é atender bem o quintal de casa. Então a gente está começando por Goiânia e o interior de Goiás. O interior de Goiás, para a gente então expandir primeiro aqui. Isso. É bem interessante isso. A gente tem também, a gente já recebeu aqui o Marcelo da Megaton. É um fabricante também de máquinas agrícolas de Morrinhos. Que legal. Então, quero ter a oportunidade até de passar contigo pra você conhecer e Quero tal. conhecê-lo. Porque assim, é prazeroso isso. E ele faz isso também. Hoje ele atende todo o território nacional. Ele atende algumas multinacionais, como Syngenta, que é no Forte, despendoamento, né? e toda essa questão do milho. A tecnologia dele é própria, a patente dele também. Então, o desenvolvimento da máquina. E eu acho que ele agrega muito com até a economia de Morrinhos em si. Com certeza. As pessoas que trabalham. Então, assim, eu vou defender até o peixe de Morrinhos. Tô achando que essa expansão não vai ser Itumbiara, mas tem que ser Morrinhos. Olha aí. Nós tem que brigar por isso aí. Já vou conversar com o prefeito. Vamos ver o que a gente pode agregar aqui. E tem com o potencial. Para quê? Para a gente trazer para Morrinhos. Por quê? Porque a gente agrega isso na cidade. Isso gera uma economia para a cidade. Pessoas são empregadas, a gente fomenta isso, as pessoas, o custo para o produtor também melhora para ele. Porque com certeza. Uma coisa é eu alocar um maquinário que está em Itumbiara ou Goiânia, uma coisa é eu alocar um maquinário que está aqui, logística mais próxima, eu consigo atender mais pessoas no raio. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe, Rogério? E a gente pensar nisso. Eu gostei muito quando eu lancei um desafio para você, falei, Rogério, a gente pensando num pai de família hoje, ou no jovem que quer começar e não sabe por onde começar a trabalhar no ramo da agricultura, da pecuária, por onde ele vai? Eu acho que o conhecimento é a primeira escassez que ele deve enfrentar. Sim. Então, uma parceria entre o Instituto Leão e o Instituto Júnior Bandaleão aqui, ele já elaborou uma parceria que fácil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher 3 pessoas, vamos abrir isso aí, você pode procurar tanto no nosso canal quanto no canal do Rogério, e você pode colocar seus dados, que a gente vai fazer uma pré-seleção dessas pessoas e então vai custear a sua ida. Eu quero custear a sua alimentação, sua ida até Goiânia, ou então a gente vai fazer um dia de campo, traz então alguém para cá, elabora aqui, a gente vai ver o que é mais viável, mas a gente faz o compromisso com você de não gastar nesse dia para dar um dia de treinamento para você, para pelo menos ter uma base, falar, ó, é por aqui que começa. Sim, a gente tem aprendiz de mecânico, curso de aprendiz de mecânico, curso de operador de máquinas agrícolas e de construção civil. Podemos também abranger, temos total conhecimento para fazer curso de vendas para máquinas agrícolas, vendas no campo, né, que é venda externa. Venda externa. Existe uma técnica que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E Morrinhos, eu vejo muito potencial. A gente participou da Agrotecnoleite Morrinhos, né? Isso. A gente vê potencial. A minha missão pessoal e do Grupo Leão é facilitar e gerar prosperidade através das nossas máquinas e serviços. O que é facilitar? É realmente fazer com que a vida das famílias seja mais fácil. Você tendo uma máquina, você vai chegar mais cedo em casa. Prosperidade com a máquina, ou com um serviço, ou com um emprego na Leão Máquinas, ou o meu fornecedor que me vendeu, eu movimentei dinheiro. A prosperidade vem de você conseguir ter o seu sustento ou até investimento, né? Então eu acho que essa relação de ganha-ganha, essa relação é o que a gente está precisando para desenvolver o Brasil, desenvolver Morrinhos, desenvolver Goiânia. Eu tenho muito esse idealismo, sabe, Júnior? A gente conversando, quando eu fui lá no showroom seu, eu vi que a gente tem várias máquinas, principalmente de pequeno porte também. Sim. A gente tem umas máquinas de pequeno... E vindo de São Paulo,
passando por São Paulo, os grandes condomínios, construções de grandes casas, a gente vê que é uma tendência de quê? Da pessoa fazer o lar dela um lugar agradável, um lugar de tranquilidade, de paz. E o paisagismo contribui com isso. Nossa, olha esse lugar aqui. Então, Quando a gente sua trabalha o propriedade é linda. paisagismo, contribui muito com isso. E agora a gente vê as piscinas que não são piscinas mais, são lagos naturais. Eu tenho até um amigo que faz lindos lagos. Viu? E aí eu vejo, quando eu vi suas máquinas, eu falei, cara, essa é a nova tendência. Por quê? Porque não tem condição do cara, às vezes, trabalhar sem ter uma estrutura dessa. Não existe mais enxadão, picareta, Não né? tem. Então hoje tudo... Por quê? Porque um lago, o cara também quando trabalha no paisagismo, ele é imediatista, né? Sim. Ele já compra a árvore grande, a grama pega... Já tenta fazer o mais rápido possível aquilo acontecer, né? 10 dias tá pronto. É. Então... Teve um case que... Do Neymar, né? Do Neymar. É, que eu ia te falar que o foi desafio era fazer em tantos dias. O negócio parece que está em outro planeta. Estourou, foi 9 dias a execução deles. Inclusive é a Gênesis. Eu acompanho o trabalho dele, parabéns Ele pela é fera, Gênesis. parabéns. Ele fez até Sou fã dele. um lago Ele fez um lago também natural na Lagoinha. Quem puder passar lá e verificar, cara, ficou o Rio Jordão, hein? Lagoinha Church? Na Lagoinha de Alphaville. Ele que fez lá, então o pessoal batiza nesse lago, plantou as oliveiras, ficou o Jordão em Alphaville, hein? Que legal. Então o trabalho dele fantástico realmente. E assim, você vende muito para essa pessoa, empreendedor de paisagismo, porque eu acho que está evoluído para lá. Mas a gente tem um mercado aqui, vamos falar de Brasília e Goiânia, que eu acho que ainda não é atendido. Olha, é uma quebra de paradigmas e uma construção de um conceito. Eu gosto muito de ver até fora do país o que você sabe de tecnologia que vai chegar assim. A gente sabe que o Brasil em relação aos Estados Unidos está atrasado uns 3 anos, de outros países está atrasado alguns anos, mas é uma tendência a ocorrer. Então assim, a gente vê esse mercado, eu tenho estabelecido esse conceito, já tem alguns clientes que compraram com essa percepção. Até a franquia da Goloc vai ser nesse sentido. De paisagismo, de atender... O empreendedor, o paisagismo é uma das aplicações dessas máquinas compactas. Porque as máquinas compactas também, eu vejo que ia facilitar. Geralmente a gente faz uma manutenção no pivô. É um oceano azul. Tem muita oportunidade. Pega uma escavadeira, que tamanho da escavadeira? A hora é caríssima. Sim. Elaboração da escavadeira. E às vezes para fazer uma mestre numa irrigação de aspersão, alguma coisa nesse sentido, é muito mais compacto para a gente passar, evoluir, né? Normalmente o pessoal está fazendo com a retroescavadeira, ela gasta mais, pneu é mais caro, o custo operacional todo mais caro, ela não vai chegar onde a escavadeira vai chegar com facilidade. Porque a máquina compacta, ela não é só para o pequeno produtor, ela é para uma aplicação específica até do grande ou do médio produtor. Agora, para o pequeno, por que ela é vantajosa? Quanto menor, menor o custo, com combustível, com pneu, com óleo. Mas a gente tem que explorar todos esses conceitos. Você estava falando de escassez. Para a gente gerar receita com essas máquinas, a gente tem que se reinventar. Tem um empreendedor, às vezes a pessoa está ali no emprego, está insatisfeita. Se ela comprar uma mini escavadeira minha, que carrega um golzinho com a carretinha, ele vai tirar livre, ele prestando serviço, livre por baixo numa região boa, igual Morrinhos, uns 7 a 8 mil. É um salário bom. Livre. Ah, se ele tem um espírito mais empreendedor, sabe lidar com pessoas, compra a segunda, contrata operador, ele já vai ter livre 12, 14 mil. E a gente tem ele falta monta disso, uma locadora. Né, hoje entendeu? A gente tem falta disso em Morrinhos. Isso, para tudo existe uma máquina. O Brasil ainda não tem esse conceito. Você vai nos Estados Unidos, a maioria dos tratores, cada um está engatando com o implemento, existe uma potência específica. Aqui normalmente a gente concilia um trator para tudo, né? Entendeu? Mas é uma tendência. Claro que a gente tem que ver qual que é a viabilidade desse negócio. O grande já entendeu isso. Né? Eu conheço. O produtor grande hoje já entendeu isso. Existe uma frase, não é
para você ter resultado, não é você economizar na despesa, é você investir onde tem retorno. Uau. Então, quanto mais você investe, mais retorno você tem. Existem, você falou de escassez, às vezes a pessoa é tão escassa que ela fala assim, tem que economizar, tá gastando aquela energia toda de economizar e não tá gastando essa máquina fenomenal que Deus fez, que nós somos máquinas da mais alta tecnologia, em gerar mais receita. Eu sou muito adepto, teve uma época da minha vida que eu falei assim, chega de ficar fazendo planilha de custo, joguei fora. Aí eu comecei a só pensar em formas de fazer receita. Aonde não estava produzindo, vamos produzir. Isso, e gerar fontes variadas de receita. Eu sou empresário, por que eu criei mais empresas? Você já chegou a fechar alguma operação sua que não estava dando lucro? Olha... Ou você conseguiu adequar ela e trazer a lucratividade aonde estava negativo? Até hoje eu sempre consegui adequar. Eu sou o cara que eu vou tentar quebrar meus negócios. Porque eu fico pensando, o que isso daqui iria dar errado, que eu tenho que me antecipar. Então, assim, eu já tive que fechar negócio por conta de parceiros e pessoas que não estavam na mesma vibe e não fazia sentido eu ter aquele tanto esforço. Que eu já tenho muita coisa para tomar conta e eu fechei. Mas por falta de lucratividade, não. Entendi. Por falar assim, não, essa operação não se paga, vamos largar a mão. Não, nunca teve a intenção de largar, de desistir. Fala não. Não, porque eu tive uma base, né? Eu vejo assim que o brasileiro é muito imediatista, infelizmente. Certo. A pessoa tem uma outra analogia que eu gosto muito, que é o cedro. O cedro é uma das árvores mais potentes, frondosas, né? E o cedro parece que ele cresce 13 anos para baixo. É igual o bambu chinês também. Isso, né? para depois crescer para cima. Onde que está o problema das pessoas que querem montar uma empresa, ter uma carreira bem sucedida? Raiz rasa, né? A pessoa não quer crescer para baixo primeiro, que é o quê? Conhecimento, relacionamento com as pessoas, experiência. O judeu faz muito isso. O judeu começa a aprender, ele arruma o primeiro emprego para ele aprender. Depois que ele aprendeu, ele vai montar a empresa dele. E é muito disso que também o solo vai também determinar a produtividade da raiz. A gente sabe isso no agro. Né? Que se for um solo que não dá as condições, não tiver a quantidade de calcário, acidez, pH... O investimento vai ser muito maior, né? O investimento é maior, a raiz fica superficial. A gente não tem uma perfilagem maior. Sim. Então isso mostra aí, nos grandes projetos de adubação, a gente vê... Quando existe uma calagem bem feita, existe uma adubação bem feita, a raiz profunda muito mais. Então o solo vai dar condição. Que solo que você está hoje está te dando condição de você colocar suas raízes mais fundas? Ou o solo que você está hoje não te dá essas condições? Porque nem sempre depende da planta. É isso aí. A raiz tem que ser funda e propícia para a planta crescer. Mas geralmente o ambiente também vai influenciar isso, né? Por isso que eu acho que assim, a gente tem que fazer plano de negócio. É muito difícil uma empresa que foi validada, a ideia foi validada, ela ir mal. Porque antes de abrir as portas, você tem que fazer muito dever de casa. Tem que fazer a modelagem. Né? Sobre a questão de solo. Qual que é o exemplo que eu levo muito para a cultura da minha empresa? Eu sou apaixonado pela história de Israel. Israel, eles foram fazer uma reunião lá no início e falaram qual que é a nossa riqueza natural, como é que nós vamos sobreviver, porque é no meio de um deserto de pedra, de tudo. E verde, né? Aí eles começaram a fazer um brainstorm lá falando assim, ó, a Arábia tem petróleo, o outro tem diamante, tem ouro, tem água, nós temos o quê? Nada. Não, mas nós temos que ter alguma coisa. Aí alguém levantou, nós temos a mente. Israel é o país, os israelitas, né? Que tem mais prêmio Nobel na Bolsa de Valores e estatisticamente falando pelo tamanho, eles dão
tem uma estatística muito maior que o mundo inteiro de bolsa, de empresa listada na A gente bolsa. sabe de algumas tecnologias de evolução que estão no Brasil hoje. Exemplo, Irrigação, Netafim é um né? exemplo. Aí você falou de escassez, o tanto que a escassez, quando você repensa o negócio, ela é produtiva. E se a gente pensar nisso, o que faz a raiz ir para o fundo é uma escassez hídrica. É isso Porque aí. se tiver umidade ali, a raiz se acomoda, fala, opa, não precisa eu aprofundar. É isso Já aí. tem o alimento aqui superficial. A partir do momento que existe uma escassez hídrica, a raiz vai o quê? Cara, eu tenho que buscar mais a fundo, porque a umidade minha está mais abaixo. É muito gostoso falar com pessoas assim, que a gente tá numa frequência aqui que é legal, né? A mentalidade. E a gente vê muito isso ali. O tanto que o judeu sofreu, não tinha terra, foi perseguido, matou eles. Quem que você está vendo reclamando em vez de resolver os problemas? Não, eles são referências. Né? Eles não têm a cultura do vitimismo, eles são multiplicadores. E são referências. E por que não a gente trazer um pouco para a nossa cultura isso, né? Então é isso que eu prego muito, sobre mudança de mentalidade. A gente precisa, dentro da empresa, dentro das nossas famílias, eu falo com meus filhos, eu treino meus filhos o dia inteiro. A gente estava falando também treinamento. Que os nossos filhos às vezes têm uma vida mais fácil. Mais fácil, a gente precisa e a dificultar. Gente tem que dificultar, senão eles não vão aprender. E assim, eu vejo que o pai é muito responsável. Eu acho que o primeiro conselheiro que você teve na sua vida também... Treinador, meu pai. Foi seu pai, né? Porque eu vi quando você falou assim, ó... chegou pontos que meu pai mesmo queria, mas ele deixava errar. Então, ele era, então, o conselheiro. E assim, a gente gosta muito de valorizar os conselhos. Aquilo que você falou foi um conselho que sempre minha mãe deu. Foi o quê? Ó, você precisa saber fazer para saber mandar. Se você não souber fazer, não sabe mandar. E assim, eu lembro que o quintal aqui em casa, eu gramei de raiva. É gramado assim de raiva. Que não era gramado, isso nascia cheio de vassoura, rapaz. E essas vassourinhas, ela falava assim, tem que arrancar na mão. Porque se for inchada, brota de novo. Então tem que arrancar na mão para arrancar a raiz. O problema é assim também. Você tem que arrancar o problema na raiz. Pela raiz, né? Porque senão vai brotar. A hora que vir outras ocasiões, outras situações no ambiente, vai brotar aquele problema. E assim, ela falava, e para criança, cara, era ruim, porque a mão, puxar é duro aquilo ali. Duro demais da então, conta. A terrinha seca. E assim, puxa. Uma coisa é um quintalzinho, agora o tamanho do quintal. E ela mandava, aqui. E eu lembro assim, falei, rapaz, primeira ação que eu fiz, eu vou gramar tudo. Vou gramar tudo e gramei tudo para não ter vassoura mais. Eu falei, ó, eu não vou sofrer e nem o outro vai sofrer. Mas assim, esse foi o ensinamento que ela falou. Falou assim, ó, para você saber fazer, você precisa saber, para você saber falar o que tem que ser feito, você precisa saber fazer. Perfeito, né? E isso foi em minhas férias. Foi uma grande lição, não, né? E minhas férias foi assim, tanto é que quem cresceu comigo sabe. Meus amigos, a gente saía muito pra noite, na época de solteiro, então tive um tempo que a gente ia pra noitada mesmo, mas assim, como que era feito? Ó, de manhã vocês têm que me ajudar e de noite eu posso sair. Então, vocês me ajudam. Né? Se vocês me ajudar, então tinha dia que chegava da festa, não ia tirar leite, porque tava sem funcionários. O cara tinha deixado na mão e era batata, eu acho que já era proposital. O cara só saía daqui nas minhas férias. O meu filho, quando estava mais novinho, às vezes é um avô, um tio dá o dinheiro, né? E eu fiz um combinado com eles. Parte disso daqui, eu combinava, claro, com quem estava dando presente, né? Para não desonrar. Mas parte disso, você pode comprar um presente para você. O restante, você só pode comprar algo que vai multiplicar. Que aí você pode gastar o dinheiro depois que multiplicou. A cultura Educação do dividendos, financeira. Né? É a cultura do dividendos, porque né? Quantas e quantas pessoas aí não sabem lidar com dinheiro. Recebe uma herança, detona tudo. E hoje... A maioria de quem ganhou o prêmio na Mega Sena, o que aconteceu? Quando não tinha nada? Volta a condição inicial. Isso é um estudo. Mais de 70% das pessoas que ganham loteria, eles voltam à condição inicial. Porque ele só quer gastar com coisas que não dão retorno, né? Em vez de gastar com investimento, gasta com despesa. Falando nisso, tem gente que é meio que cultural e meio que cômodo. Porque você vai levar um tempo também para aprender a gerir o recurso. Sim. Então eu tenho um recurso hoje. E a gente vê isso muito em bolsa. Quem investe hoje numa empresa que já tem gestão e planejamento. Mas
no digital, que ela trabalha o quê? Dividendos. É uma certa forma do franchise também, que é as franquias. Sim. Que a gente então está falando da Gol, que é Golock. da GoLock, que é uma das empresas suas. Só que hoje, o cara que tem um capital de investimento, ele quer investir numa operação junto com o Grupo Leão. É possível? Olha, nós estamos elaborando uma forma de se preparar para atrair bons investimentos. A Leão hoje tem um conselho consultivo que uma das pessoas é especialista em M&A, que é a fusão e aquisição. Uhum. Então, para que isso ocorra e seja atraente realmente para quem quer investir, a gente precisa ter uma governança corporativa, que é uma empresa séria, que vai ter os balanços, auditoria, né? Então a gente está se preparando para esse momento de expansão. Eu já tenho conselheiros, a gente já tem alguns controles de empresas que estão listadas na bolsa, né? Então a gente está caminhando para isso. Que aí a gente vai acessar Venture Capital, essas rodadas de investimentos. Então você que é acostumado a pegar uma pirâmide no comecinho, espera um pouquinho, pega o investimento certo, larga a mão desse negócio, espera um pouquinho que vai ter o momento certo de você investir na empresa certa, correta, com certeza, que a gente vai poder ter o retorno e esquece, não existe facilidade no mundo. Eu acho que o grande mal hoje das pessoas é tentar buscar a gente falou disso, o cara, numa renda variável, ele busca uma renda fixa. Então, às vezes, esse é o grande detalhe. E quando você pega alguém sério, você pode ver que, se fosse, às vezes, alguma empresa que não quer dinheiro, né? Então, várias pessoas aqui, que às vezes tem recurso e quer custear um empreendimento, às vezes ia falar, pô, tem um dinheiro, achei massa o cara, quero conhecer e quero investir. Mas não é momento ainda. A gente está estruturando a operação para então ter esse momento do capital de terceiro e trazer a lucratividade para ele, né? É aquele negócio que a gente falou. Vamos estabelecer uma base bem sólida. Vamos crescer para baixo, porque na hora de crescer tá estruturado, né? Tá com alicerce forte. E assim, o que eu acho bem atrativo, Rogério, é que você está crescendo nos níveis. Eu quero estar mais perto. Sim. Porque eu já te vejo em um nível maior do que às vezes do nível que eu estou. E eu quero chegar nesse nível. Então, às vezes tem alguma operação que eu vejo que eu posso agregar muito nessa operação observando. Porque a gente totalmente, são pessoas que só observam e a gente consegue replicar, o modelar. Networking, ele gera 85% dos nossos resultados. Né? Eu acho que essa conexão... Isso é intencional, né? Eu vou ali para quê? Eu vou lá para aprender. É isso aí. Eu quero ir para quê? Eu quero buscar essa resposta para esse problema. É isso aí. E sempre existe uma troca, né? Porque eu também quero aprender e quando você vai... você está disposto a receber e disposto a servir, né? Eu falo que uma das regras do networking, o que a gente faz e a gente está fazendo isso sem ver. Você primeiro tem que ser interessante para depois ser interessado. Isso. Porque às vezes a pessoa quer sempre ser um tomador. Mas às vezes é bom você ser o doador. A via de mão dupla, via de mão né? dupla. Exemplo assim, o que eu posso agregar nessa operação? Como eu faço a mediação empresarial, a gente vê que é muito disso, né? Que pessoas que têm um potencial de investimento, pessoas que têm um potencial de crescimento, o que elas não têm são as pessoas de confiança para crescer. Então elas esbarram nesse tempo, porque dinheiro já não é problema. Potencial de crescimento eles têm, mas eles não têm o quê? Não tem como escalar, né? A escalagem daquela confiança. Fala, cara, eu vou pôr isso. O que vai me gerar? Porque ninguém quer gerar um prejuízo, né, na verdade. Então, sim, ele sempre vai buscar isso. Mas é muito interessante essa parte. Então, se eu quero expandir dentro do Goiás, eu estou na sua alçada, estou debaixo da sua asa. Quero expandir dentro do Goiás, vamos fazer isso. O que depender de mim também, para ver uma viabilidade, para às vezes instalar aqui em Morrinhos. Nossa, a gente vai estar trabalhando isso aí, é de interesse, eu acho que do município. A gente tem um prefeito excelente aí, que sempre está buscando alternativas. Eu acho que Morrinhos é muito agraciado por isso. Porque foram pessoas que passaram dentro do governo, que foram pessoas boas. A gente não tem escândalo de pessoas que já fizeram em cidades vizinhas. Logicamente que às vezes tem alguma coisa aqui, alguma coisa ali, porque é impossível
o Rogério consegue fiscalizar a empresa toda? Não consigo. Não consegue. Na Então, minha precificação tem a conta do roubo, lá tem a conta do... numa gestão é impossível, cara, ficar atento a todas. Mas é a gente minimizar com o quê? Com a seleção das pessoas. Sim. Quando você seleciona pelo caráter, pelo comportamento. É isso que eu ia falar agora. Daqui pode sair vários negócios. Por quê? Primeira coisa, a gente já validou, checou os valores e princípios. Isso, e o comportamento, né? Família, Deus, trabalho, isso daí já conecta. E nós estamos falando você da tem empresa... uma audiência, você tem um conhecimento e juntando com o meu, a gente sai um negócio aqui, Sai ó. um negócio, já estamos... Mais gente que estiver olhando aí vai conectar vai com a conectar, gente, vai falar, opa, peraí. Então, assim, eu vejo que é aquilo que a gente falou, ó. Cara, quando a gente vê, parece que o recurso fica pouco, por tanto de coisa e oportunidade que se gera. E o que eu acho mais interessante é que Deus nunca fecha a torneira quando seus projetos envolvem outras pessoas. Sim. Então, quando você viabiliza um projeto com outras famílias, ele fala, cara, isso aí, eu não estou ajudando um, eu estou ajudando 10. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito? Ajudar pessoas. Isso. Então não tem coisa, tudo vai cooperar para o bem. Isso aí é um princípio que é Deus que falou, né? Então a gente já está encaminhado nisso, então vamos estar contribuindo, você já fica o seu convite. Então você vai procurar a gente vai viabilizar esse curso preparatório para você. Isso aí, me coloca à disposição. A gente vai colocar e agradeço demais o Instituto Leão, então, por estar fazendo essa total diferença. Isso realmente é o que diferencia você das outras. Eu vou falar agora que o Instituto Leão, às vezes você vai numa concorrente aí, você está indo num banco, numa instituição financeira. E aqui o Instituto Leão é a cooperativa, aquele banco que é cooperativo, que ele preza pelo atendimento, que ele preza pelo relacionamento. Você senta com o diretor, com o presidente da empresa. Você não fala somente com o gerente, com o correntista. Você tem contato diretamente com quem dá as ordens. É isso aí. A gente tem compromisso com o resultado das pessoas. Isso. A gente quer ver a pessoa quer viabilizar e crescendo. uma operação. Acho que isso faz toda a diferença. Isso aí agora a gente pode ver. A gente fala que quando a gente consegue ver uma empresa lá na frente, a gente pode ver o Grupo Leão, não só no Goiás. Sim. O Grupo Leão foi feito, acho que para as nações. Sim. Então, seu irmão já está nas missões aí, então o Grupo Leão já está fazendo diferença nas nações. Então a gente acredita muito nisso, porque está pautado, tem um solo propício para o crescimento. Sim, e se a tem gente um solo tem propício essa visão, né? Isso, a tem um gente solo tem propício visão de com longo isso. prazo, visão de médio prazo, a gente quer ir crescendo. Já deu bom isso aí. O que cresce numa empresa são as pessoas. Na hora que elas cresceram, elas se multiplicam. Por isso que essa cultura do crescimento, de multiplicação, ela é uma fórmula para o sucesso. Todos os meus líderes, o Natan, que você citou aqui, ele era da parte comercial, só vendedor. Ele já foi para uma gerência do pós-venda. E ele já está criando um sucessor dele lá. E uma das coisas que também é da nova economia, né? Economia 4.0, o jeito que o pessoal chama aí. Ninguém cresce sozinho. Eu já estou criando também na governança corporativa dos meus talentos, aqueles que forem talentos mesmo, entrega resultados, serem meus sócios. A gente vai abrir cotas da empresa para as pessoas internas também. Uau! Porque não existe nenhum salário que vai pagar uma pessoa extremamente competente. A pessoa vai ter que ir para é o pertencimento, né? Isso. Existe, a gente lê agora que as empresas da atualidade existem dois tipos de remuneração: a remuneração monetária e a remuneração de pertencimento. Sim. E a de pertencimento tem mais valor do que a monetária. Do projeto, né? O projeto de pertencimento. Quanto que você pertence ao projeto? Sim. Então esse é o salário que se paga, às vezes, que tem um valor maior do que às vezes da remuneração monetária para as pessoas. É isso aí. E isso está mais aflorado ainda pós-Covid, pós-pandemia, que as pessoas ficaram reclusas. Dá um significado para a vida, né? Isso, então sim, isso a gente vê mais valor ainda. E eu vejo, assim, a gente valoriza aqui bastante os conselhos. Que conselhos são chaves e as pessoas são portas. Oh, então as portas nos levam a algo
e os conselhos são chaves que a gente acessa através das portas. Aquelas portas. Então, Que legal sim, eu isso. gostaria que você valorizasse. Primeiro, eu queria um conselho para quem vai comprar uma máquina. Como ele escolher a máquina ideal? Qual que é a matemática? O que ele tem que pautar? O parâmetro que ele tem que seguir para escolher uma máquina ideal para ele, dentro da sua autoridade. Me dá um conselho nisso aí. São conjuntos de fatores. Primeira coisa, a pessoa tem que entender qual é a operação e qual que é o nível de investimento. Tem o ideal e tem aquilo que é factível, que é o que você consegue fazer naquele momento. Muitas vezes tem cliente que idealiza muito e vai para um sonho, um investimento muito alto, que vai ultrapassar fases do negócio. Então a primeira coisa, tem que dimensionar qual que é a sua necessidade da máquina. Aí a gente consegue fazer com que a máquina pague ela mesma. Certo. A gente nunca vai fazer um investimento numa máquina sem saber que dia que ela vai se pagar. Aí eu preciso saber tamanho da propriedade, qual que é a operação, quantas vezes essa máquina vai atuar, né? Horas, máquinas, aí a gente faz um dimensionamento. Hoje um maquinário, logicamente a gente tem uma escala de tamanho. Sim. Mas vamos falar de um maquinário, para ele se pagar operacionalmente, em torno, ele tem que trabalhar quantas horas mês? Quanto mais trabalhar, mais rápido vai ser o payback. Né? Aí existem aqueles retornos que são intangíveis. Vou te dar um exemplo. O seu colaborador aqui está trabalhando, machucando as costas numa qualidade assim insalubre. Ou está com uma máquina muito velha que ele passa raiva. Às vezes você fica mais pegar parado. Uma máquina mais nova, você vai manter um bom colaborador. Eu vejo muita propriedade aí do cara reclamando da mão de obra, mas ele não investe numa máquina no melhoramento, que a pessoa vai se sentir bem, segura, ergonômica. Porque você, que eu sei que é aquele que tem conhecimento, pilota o trator, você sabe aonde que o calo dói, né? O conforto, aonde te dá condição, você vai descansar bem. Isso. A gente que viaja muito, o que a gente procura? Um hotel que tem cama boa, chuveiro bom e ar-condicionado. Pois é, você vai economizar numa parte tão importante que vai te trazer ter um bom sono. Vai te trazer o retorno e eficiência do próximo dia. É isso aí, alimentação. Minha esposa fala muito sobre isso. A gente, desde do início do casamento, que era mais escasso, que a gente não ganhava assim tão bem, ela falou, a prioridade aqui em casa é alimento, porque o alimento evita doença. É melhor gastar com alimento do que com remédio. E muitas vezes a máquina agrícola é dessa maneira também. Vai ter retornos intangíveis, que é o quê? Você manter um bom colaborador. Aquele colaborador fala assim, ele está me dando estrutura, recurso para trabalhar bem, então ele não vai te largar. Agora, existe o retorno realmente financeiro. Eu tenho máquinas igual essa, ela é a mais econômica em hora máquina. Se você pôr uma grade dimensionada para ele aí, que é um trabalho bem árduo, ele vai gastar aí até no máximo 7 litros por hora. Enquanto qualquer outra máquina, ou uma máquina mais antiga que talvez você tenha, vai gastar 12, 14. Então, esse consumo de diesel, a gente divide pela quantidade das parcelas do valor do trator, você já vai saber quanto que você vai pagar. Entendeu? Entendi. Essa máquina deu o retorno dessa máquina. Deu o retorno da máquina. Isso. É essa conta que a Leão Máquinas faz para o cliente. Certo. Eu não quero vender só uma máquina. E eu vejo também uma máquina que ela acessa locais que outras máquinas não acessam. Em vez de você quebrar uma parede, fazer uma estrada, eu tenho máquinas compactas lá que acessam. Então isso é o que você vai deixar de gastar. Tem um retorno, você entendeu? Nós temos mini escavadeira aí com a esteira de borracha para não estragar um piso. Se você quiser fazer uma manutenção dentro dessa casa, a escavadeira recolhe as esteiras, passam numa porta de 80 centímetros. Olha aí.
ela vai passar em cima de um porcelanato sem arranhar, porque é de borracha. De borracha. E vai quebrar o piso ali. O piso do banheiro, supondo. Isso. Pra gente fazer uma caixa de esgoto. Isso. Eliminando uma mão de obra que você ia gastar mais tempo, né? Mais dias. Mais dias e às vezes uma dificuldade maior, né? É. Porque às vezes passando, a pessoa às vezes passa com um carrinho arranhando, um andaime, vai arranhar o piso, vai gerar mais... A máquina não adequada, ela gera mais dor de cabeça. É, né? Isso aí. Aí é onde a gente também faz as contas assim. O que é caro realmente? Às vezes você vai pagar um barato que sai caro depois, né? Porque você vai perder ali, ter avarias. E às vezes outro que você acha caro se tornou barato. Porque você não tem risco, fez um serviço da forma que você precisava. E um conselho agora para quem está começando a empreender. Eu soube de um testemunho que às vezes até para motivar aquele que está querendo, vai aproveitar a oportunidade nossa de aprendizado, que vai se capacitar no curso. Sim. Uma mulher, né, pediu oportunidade para você. Isso. A mulher estava em dificuldade, né? Eu acho que ela não tinha um marido ajudando, vários filhos, e ela queria ter uma profissão e falou assim, por que não ser operadora de máquinas, né? Operação de máquinas, mecânico, é um ramo que tem muita escassez, tem muita falta de mão de obra. Então ela teve essa visão. É a mulher mais assim, cuidadosa, né? Às vezes... Muito mais, né? Eu sou suspeito de falar, porque na minha empresa existem muitas mulheres e elas são uma bênção. A minha esposa também eu posso falar dela. Elas têm hora que não deveria ser assim, mas tem mais compromisso, tem mais uma cuidado. Disciplina maior, às vezes até questão de limpeza, cuida cuidado. Dos detalhes, né? Então a Josi, ela pediu essa oportunidade, se dedicou, fez o curso, a gente deu até o certificado para ela. Ela entrou em contato com várias empresas e foi contratada por uma grande usina. Hoje ela mandou foto, falou assim, ó, minha vida mudou lá em casa, a gente está conseguindo fazer tudo e ter perspectivas melhores. Uma dignidade. É. Isso é muito bom. Aí quem quer empreender, eu sou apaixonado nesse assunto. Eu gosto mesmo de ajudar, facilitar e gerar prosperidade para as pessoas. Jogar uma faísca. Isso. É igual eu falei, nós somos uma plataforma e quem quiser o seu foguete ser lançado, é isso que eu me vejo, como uma plataforma. Principal dica para quem quer empreender. Aprenda com quem sabe muito. Mesmo que você trabalhar de graça, se conecte, como você falou, no ambiente, na terra fértil, se conecte com quem sabe muito, cresça para baixo. Outra coisa, invista em você. A máquina multiplicadora mais avançada do planeta é você mesmo. Então invista em falar bem, invista em postura, invista em uma matéria específica, sabe? De conhecimento que é da sua área. Lê livros, né? Lê livros, um podcast. Eu não ouço rádio, não ouço música, só no fim de semana. Eu sempre estou vendo podcasts que estão me edificando. São né? informações, né? Ler livro, YouTube, tem muito conteúdo gratuito bom. Então é a pessoa ter aquela disciplina de investir nela mesma e se conectar com uma pessoa referência, que vai dar abertura para ela aprender. Eu tenho um colaborador lá, que ele é estagiário e ele tá assim um grude. Toda hora ele tá querendo aprender e tá me dando gosto, que eu falei, você vai ser o próximo CEO da empresa. Né? E eu vejo isso. Aí às vezes as pessoas vão falar assim, teve sorte. Teve sorte? A sorte que todo mundo... É do Instagram, né? Pois é. A sorte que todo mundo vê. O cara tá se dedicando, se conectou, abriu portas. Fala que é a sorte da noite pro dia, né? Acordando 5 da manhã e dormindo meia-noite. É da noite pro dia que vem a sorte. É isso aí. Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte, isso. né? O Tiger Woods falava. É. Então, assim, a pessoa aprender comunicação oratória, ela já vai ter técnicas, PNL, por exemplo, programação neurolinguística, ela já vai ter estratégias para chegar em alguém e estabelecer uma parceria. O marketing multinível trouxe muita técnica, né? Sim. A gente pode provar isso, que exemplo,
programas e empresas que trabalharam com marketing multinível e de recompensas, como Rinodê, Jequiti, Mary Mary Kay. né? Então, sim, essas foram de beleza, Nipoflex, de saúde, né, de colchões. Então a gente sabe que essas pessoas, elas foram treinadas, capacitadas para ter técnicas de venda. Isso elabora muito. Eu acho que todo mundo é um vendedor, né? Sim, todo Todos mundo é um nós vendedor. vendemos algo. Eu tenho o meu filho mais novo. Ele me convence assim de uma maneira, isso é o quê? Venda! Venda. Venda! Você quer conquistar uma mulher, minha esposa. Venda sua imagem, venda, né? né? Venda sua imagem. Então, é isso aí. Então é isso. E eu quero finalizar aqui presenteando, então, você com um livro que, na verdade, do nosso Bispo JB Carvalho. Eu sigo ele. Então, sim, na verdade, ele é um referencial para mim. Eu mim leio os também. livros dele. As palavras dele me edificam e eu tenho a alegria e a honra de fazer parte da mesma comunidade, que é a Comunidade das Nações. Muito obrigado. E é um livro, um presente, então, muito para obrigado você mesmo. tá levando para casa aí, a gente agregando um com o outro aí. Eu sigo ele no Instagram, né? Só conteúdo muito legal e não sabia desse livro. Que bom. Já vou levar você em um dos próximos eventos nossos eu aí. Quero ir. Não esqueça de mim. Já vamos tá trabalhando aí que a gente hoje é uma igreja completa. Eu falo isso, que a gente é uma igreja completa que atende todas as áreas da sociedade. É isso aí. Então a gente fica muito grato com isso aí, tá? E eu quero agradecer imensamente a você, toda a sua equipe, viu? Obrigado, realmente. A recepção aqui, esse lugar lindo, que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, seus negócios. Grato por tudo, Rogério. Muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez o carinho, a confiança de estar vindo aqui, fazer um trabalho com a gente. Isso mostra confiança também, ó. Eu tenho confiança no que ele está vindo. Então, obrigado com essa validação e importante pra gente, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigadão. Até a próxima aí, pessoal. Valeu, pessoal.